Oi, bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de geografia, começando a apostila nova já do terceiro bimestre. Então, pega lá a apostila e nós vamos abrir na página 3, na unidade 4, Serviços Públicos no Bairro. Então, pega a apostila e vamos lá. Neste capítulo, você vai estudar sobre os serviços públicos necessários no bairro. Além disso, vai aprender a identificar os problemas da comunidade em que vive e criar possíveis soluções. Bom, aqui tem uma fotinha, né, mostrando o dia a dia, né, de um lugar. Então, tem crianças no parquinho, tem o pessoal atravessando a rua, tem o caminhão coletando lixo, tem uma plaquinha aí que esse lugar é um hospital, não é? Tá. Então, aqui nessa foto já tem alguns serviços públicos, né, necessários a um bairro, tá? Então, aqui tem a coleta de lixo, saúde, que é o hospital, lazer, que é o parquinho, e segurança, tá vendo esse guardinha aí de roupinha amarela e marrom? Ele tá organizando o trânsito, né? Então, isso é segurança. O pessoal tá atravessando e ele tá ali segurando o trânsito. Parece que aí não tem semáforo, né? Por isso que eu acho que ele tá aí. A nossa obrigação é parar, né, diante de qualquer faixa de pedestre, independente se tem semáforo ou não, né? A obrigação do motorista é parar na faixa o pedestre atravessar. Mas nesse caso aí o guarda teve que interferir, né? Então essa é a nossa primeira página. A gente vai virar agora para a página 4. Escreva o nome das figuras na direção indicada pelas setas. Elas representam lugares ou algum elemento que se refere aos serviços que você pode encontrar no seu bairro. Então, aqui a gente tem, ó, uma praça, o hospital, uma pia, né, com água, o poste que está circular de iluminação, a coleta de lixo e uma escola, tá? Então, a gente vai completar, vamos começar pela água, né? Iluminação, que são os postes, hospital, o caminhão do lixo, a praça e a escola, tá? Na sua opinião, essas imagens dizem respeito a quais serviços, né? Esses serviços que estão aí são importantes, né? Em um bairro é importante ter água, ter iluminação, ter uma pracinha, ter escolas, ter a coleta de lixo. Vocês acham que isso é importante? Muito importante, né? E quais são esses serviços? São serviços essenciais para a população, que a gente precisa, tá? Então, essas imagens dizem respeito a quais serviços? Então, aqui já está especificando na cruzadinha. Água, iluminação, hospital, que seria a saúde, educação, que seria a escola, lazer, que seria a praça, a coleta de lixo, né? E que seria o saneamento básico. Então, são serviços essenciais para a população, para as pessoas que vivem no bairro, na cidade. E então eles são importantes por quê? Né? Para se ter uma boa qualidade de vida. Então imagina se não tivesse o caminhão de lixo, como é que ia ficar? Para recolher o nosso lixo, não é? Imagina se não tivesse escola, se não tivesse nenhum poste de iluminação, como é que ia ficar a nossa cidade à noite, né? Se não tivesse a água encanada, como que ia ser, não é? Esses serviços são realizados no bairro onde você mora? Aqui vocês que vão responder. A tia Fer mora na Baixada. E aqui nós temos, aqui tem escola, hospital não tem. Temos iluminação, temos o caminhão de lixo, de coleta de lixo, tem água encanada, né? Mas não tem todos, mas tem, não é? Então, assim, não tem o hospital aqui no meu bairro, mas tem postinhos de saúde, né? Aqui também nós temos o posto de saúde
que é um postinho, que tem em cada bairro, tem um postinho de atendimento, tá? Então, agora a gente vai para a página 5. O que são serviços públicos? Serviços como fornecimento de água tratada, coleta de esgoto e lixo, iluminação pública, transporte coletivo, que seria o circular, segurança, né, que seria, no caso aí, a polícia, né? Saúde com hospital, educação, que seria as escolas, cultura, biblioteca, lazer, as praças e os parquinhos. São exemplos de serviços públicos que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e trabalhadores de um bairro. Os serviços públicos são oferecidos pelos governantes ou por empresas contratadas por eles e pagos pelo povo por meio de impostos e taxas. Então, às vezes, né, a cidade não tem o próprio caminhão que faz a coleta de lixo, mas ela contrata uma empresa, né, uma terceira pessoa, para poder fazer essa coleta e faz o pagamento. E esse pagamento a gente acaba pagando, que a gente paga um monte de imposto, um monte de taxas, aonde que a gente acaba pagando por tudo isso. Iluminação pública, a água que a gente usa, né? Tudo, né? A iluminação da nossa casa, tudo que a gente usa, a gente paga, tá? Governantes, pessoal, tá falando aqui, ó, são pessoas eleitas pela população por meio do voto nas eleições, né? Quem que seria o governante aqui da nossa cidade? O nosso prefeito, tá? Vocês sabem o que é imposto, pessoal? Taxa, né? Imposto, então são valores, né, que a gente tem que pagar. Taxas também são valores que são pagos, por exemplo, a taxa da água, aquele papelzinho que a gente vai pagar na loteria, no banco, né? Lá tem a taxa da água. Imposto é o que a gente paga, imposto da nossa casa, imposto do nosso carro, né? Então, a gente está sempre pagando alguma coisa, não é? Então, vamos lá, ó, continuando. Lápis na mão. Água potável. O que é água potável? Vocês já ouviram falar desse termo? É aquela água que a gente pode beber. Hoje em dia a gente sabe que nem todo mundo tem um filtro em casa, porque às vezes a água que sai da torneira ela não tá tão limpinha assim, não é? Então muitas vezes, essa semana mesmo, a tia Feira abriu a torneira e saiu barro, né? Eu não sei o que aconteceu, que estava saindo muita terra na torneira. Então, como é que alguém bebe essa água, né? Então, por isso que a gente precisa de um filtro. Então, a água potável tem que ser filtrada, fervida, porque a água que sai da torneira, muitas vezes, ela não tá tão limpinha para a gente poder beber. Então, por isso que a gente precisa de um filtro, né? Para poder limpar um pouco melhor essa água, tá? Muita gente toma água da torneira, mas não é uma água tão limpinha, tá vendo? Que a tia Fer falou, essa semana tinha terra na água. Como é que a gente vai beber terra? Não é? Não dá. Então, nesse caso, a gente precisa de um filtro para poder beber uma água potável, que é uma água límpida, não é? Então, vamos lá, ó. Organize as sílabas e encontre três palavras que caracterizam a água potável. Como a água potável tem que ser? Aqui tá. São 3 sílabas e a gente tem que formar uma palavra. O co, o in e o lor. Incolor. Olha lá a palavra. Você já ouviu essa palavra? O que é incolor? É sem cor. Então, a água tem que ser transparente. Embaixo, ó, começa com in de novo. Insípida. Insípida. Ela não tem gosto de nada, né? Ela não tem sabor. E, começar com i de novo, ó. Inodora. Inodora é que ela não tem cheiro nenhum, tá?
Então, ó, incolor é sem cor, ela é transparente. Insípida, ela é sem gosto, não tem gosto de nada. E inodora, que ela é sem cheiro, ela não cheira nada, né? Ela é límpida, 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 tá bom? E por isso que a gente tem que tomar água filtrada, porque a água que sai da nossa torneira não dá sempre para beber, tá? Vamos continuar? Página 6. Água potável tratada e encanada. A água é um elemento fundamental para a vida. Os seres humanos utilizam a água doce para beber, cozinhar e fazer higiene corporal e da casa. Ela também é usada no cultivo de alimentos, na transformação dos elementos naturais em produtos industrializados. Leia o infográfico para entender como a água potável é tratada e distribuída nos bairros. 1. Ela é a captação da água. Então, a água é retirada do rio e levada para a estação de tratamento, tá? Aqui está falando para vocês pintarem o infográfico, que são, né, o que vai aparecer aí agora, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então, primeiro, tirou a água do rio, né? Segundo, ela vai para a estação de tratamento de água. Nessa estação, ela passa por vários filtros e processos químicos que tira toda a sujeira dela e deixa ela limpa, deixa ela limpinha para a gente poder consumir, tá? Agora a gente vai para a página, terminamos a 6 agora, para a página 7. Reservatório de distribuição de água. Então, por meio dos encanamentos, a água que foi tratada lá no tratamento de água segue nesses encanamentos e vai para a nossa casa. E é armazenada, né, geralmente, na nossa caixa d'água. E é distribuída para todo mundo, para a gente poder usar, não é? 4. Depois que a gente usou essa água, tá até o desenho aí, ó. A gente usou a água, tem o desenho do banheirinho, do cano. Essa água, né, depois do uso nas atividades diárias, ela volta, né, para o esgoto. Os resíduos, né, os resíduos são transportados para uma rede de coleta de esgoto. Na estação do tratamento, a água passa de novo por vários processos, por remoção de todas as impurezas, né, os poluentes, e em boas condições a água é devolvida ao rio. Então, primeiro, ela sai do rio, ela vai para o tratamento de água para poder ficar limpa, vai para a nossa casa, volta de novo, né? Vai para o esgoto para fazer o tratamento e depois ela volta para o rio, tá bom? Aí tem umas perguntinhas aí que a tia Fer colocou no outro slide. A água que você utiliza na escola é tratada e na sua casa? Sim, né, pessoal? Por que é importante que a água captada nos rios e nas represas seja tratada antes de ser consumida pelos seres humanos? Para evitar doenças, não é? Eu não posso beber a água do jeito que ela está lá no rio, então ela tem que passar pelo ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Lápis na mão. Observe a fotografia e responda as questões. Aqui tem uma foto, né, da Estação do Tratamento de Água em São José dos Pinhais, no Paraná. Olha como é que fica a água lá, ó, né, nesse tratamento, na estação de tratamento. Que serviço que está mostrando aí, ó? Nós já estamos na página 8, né? Que serviço público a fotografia está mostrando, né? Que serviço público que é esse aí? Seria o abastecimento de água, não é? Para quais atividades domésticas você e seus familiares necessitam desse serviço, né? Então, em quais atividades domésticas nós, né, necessitamos, né, da água? Para que a gente usa, né? Para lavar louça, para lavar roupa, a casa, para tomar banho, para escovar os dentes, para cozinhar, para beber, né? A tia Fer colocou etc, porque tem muito mais coisa. Vocês podem colocar outras aí, tá bom? Continuando ainda na página 8, a tia Fer vai mudar aqui de slide, tá bom? Complete o esquema com informações sobre o serviço público de abastecimento de água tratada. Então, olha só, aqui a gente vai completar, tem um esqueminha, a gente vai completar ele. O que acontece primeiro?
né? Quando a gente vai, no caso aqui, para a gente ter água, o que acontece primeiro para a gente ter água na nossa casa? Primeiro tem a captação. O que é a captação? A água é retirada do rio. Aí ela vai para onde? Para o ETA, que é a estação de tratamento de água. Depois, ela vai para o reservatório, a água é armazenada, ela fica lá. Depois, ela é distribuída e chega na nossa casa. Depois, a gente usa para beber, para cozinhar, para lavar, né? E no finalzinho, o esgoto é coletado e tratado. Depois que voltou nessa água que a gente usou na nossa casa, entrou lá no ralinho e voltou, né, para o esgoto, ela é tratada e ela é devolvida para o rio novamente, certo? E aí o processo começa todo de novo, tá bom? Nós vamos parar hoje aqui na página 8, tá bom? Não, tá tudo aqui. Pessoal, essa segunda parte aqui, ó, a partir do 3, tá na página 9. Nós não vamos terminar a página 9 hoje, tá? Nós vamos fazer só uma partinha dela. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Tchau, até a próxima aula. Beijos. Não esquece de mandar foto, hein? Ó o capricho aí na hora que vocês estiverem fazendo, tá? Tchau!